Você já ouviu falar de Enoque, o homem que andou com Deus e foi levado sem experimentar a morte? Essa história simples guarda muitos mistérios e verdades profundas. Hoje, vamos mergulhar na vida de Enoque e explorar não apenas quem ele foi, mas também o impacto que ele teve nas Escrituras, na tradição cristã e na compreensão do que significa caminhar com Deus. Prepare-se para descobrir segredos e detalhes pouco conhecidos que têm fascinado teólogos e estudiosos ao longo dos séculos. Vamos revelar coisas que você provavelmente nunca ouviu antes, levando você em uma jornada que nos conectará ao céu e ao divino. Para entender Enoque, precisamos primeiro situá-lo em seu contexto histórico. Enoque viveu em um período pré-diluviano, em uma época em que a maldade estava crescendo sobre a terra, como é descrito em Gênesis 6. Ele era um descendente direto de Adão, e seu pai, Jared, o viu como uma promessa em meio a uma geração que se afastava de Deus. Mas o que significa realmente andar com Deus? Na tradição hebraica, andar implica em uma vida de relacionamento e intimidade. Enoque não apenas seguia as regras, ele vivia em constante comunhão com Deus, algo que muitos de nós aspiramos, mas poucas pessoas conseguem alcançar. A Bíblia diz que ele andou com Deus por 300 anos. Pense nisso. 300 anos de diálogo, de interação, de revelações e transformação. Isso nos leva a refletir sobre nossas próprias vidas e nosso relacionamento com o divino. Além disso, a vida de Enoque está entrelaçada com a história da sua família. Ele foi pai de Matusalém, o homem que viveu mais tempo na história, e seu nome significa "quando ele morrer, será enviado". Essa é uma profecia sutil que se cumpre quando o dilúvio finalmente acontece no tempo de Noé, após a morte de Matusalém. Isso mostra como Enoque não era apenas um homem de fé, mas também um homem de profecia. Agora vamos explorar o livro de Enoque, que é fundamental para entender sua vida e seu papel no plano de Deus. Embora este livro não faça parte do cânon bíblico tradicional, ele oferece uma perspectiva rica sobre a espiritualidade e as visões de Enoque. O livro de Enoque é dividido em várias seções, mas a mais intrigante é os similitudes ou parábolas, que descreve a ascensão de Enoque aos céus e suas visões do trono de Deus. Ele é levado através dos céus, testemunhando a criação do mundo, a queda dos anjos e os julgamentos que virão sobre a terra. Um aspecto fascinante é que Enoque tem uma visão do Filho do Homem, que muitos interpretam como uma referência ao Messias, revelando uma conexão profética entre o Antigo e o Novo Testamento. Enoque se encontra com anjos e recebe revelações que foram destinadas à humanidade. Ele vê os vigilantes, que são anjos que desobedeceram a Deus e desceram à terra para se unirem às mulheres, gerando uma raça de gigantes conhecidos como Nefilins. Essa narrativa é crucial para a compreensão da corrupção da humanidade e da razão pela qual Deus decidiu enviar o dilúvio. Uma parte crucial do livro de Enoque é a profecia sobre o julgamento. Ele menciona que os ímpios serão punidos e que o justo será recompensado. Essa ideia de justiça e retribuição é central em muitas tradições teológicas e se reflete na esperança de que, apesar do mal, Deus sempre prevalecerá. Detalhe adicional: o livro de Enoque também menciona a existência de um lugar chamado Sheol, que é uma ideia importante que prefigura a compreensão cristã do inferno e do paraíso. A visão que Enoque tem de Sheol, com seus compartimentos, ajudou a moldar a teologia sobre a vida após a morte que seria discutida por séculos. Um dos aspectos mais intrigantes da vida de Enoque é sua transformação. A Bíblia nos diz que ele andou com Deus e foi levado, em Gênesis 5:24. Mas o que isso significa? Enoque não apenas desapareceu, ele foi transladado para o céu. E essa translação não é apenas um ato físico, mas um sinal de seu estado espiritual. Muitos estudiosos acreditam que, devido à sua intimidade com Deus, Enoque foi transformado em uma entidade celestial. Existe uma tradição judaica que sugere que Enoque se tornou o anjo Metatron. Essa ideia é explorada em textos místicos e cabalísticos, onde Metatron é descrito como o escriba celestial que registra as ações dos seres humanos e serve como intermediário entre Deus e a humanidade. Esse conceito nos leva a considerar a ideia de que Enoque representa o potencial de transformação de cada um de nós. Se um homem pode ser elevado a tal status apenas por andar com Deus, que tipo de vida devemos buscar para também experimentar essa transformação? A intimidade com Deus nos convida a um relacionamento mais profundo e significativo,
capaz de mudar não apenas nossa condição espiritual, mas também nosso destino eterno. Além disso, essa transformação é um exemplo de esperança. Enoque é um precursor da ideia de que os justos serão levados para junto de Deus em um futuro glorioso, um tema que ressoa com muitas promessas bíblicas sobre o arrebatamento e a vida eterna. Enoque não é apenas uma figura isolada no Antigo Testamento. Sua influência permeia a literatura cristã primitiva e os textos apócrifos. O Novo Testamento faz referência a Enoque de maneiras que são intrigantes e reveladoras. Em Judas 1:14-15, encontramos uma citação direta do livro de Enoque, onde ele profetiza o julgamento de Deus sobre os ímpios. Isso mostra que a mensagem de Enoque não era apenas relevante na sua época, mas continua a ser significativa para a igreja hoje. Além disso, os escritos de Enoque influenciaram muitos dos pais da igreja e foram citados em textos de escritores como Irineu e Tertuliano, que viam Enoque como um profeta essencial no entendimento da revelação divina. Sua vida e ensinamentos foram um testemunho do que significa viver em obediência a Deus, mesmo em meio à corrupção e ao pecado. Enoque também é visto como uma figura que simboliza a esperança da humanidade, pois sua vida é uma ilustração de que, mesmo em tempos difíceis, há sempre uma oportunidade para aqueles que buscam a Deus. Ele nos encoraja a manter nossa fé firme e a andar com Deus, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Agora vamos nos aprofundar em algumas das revelações mais surpreendentes que poucos conhecem sobre Enoque. Um ponto que merece destaque é a visão do dia do Senhor que Enoque teve. Ele descreve um cenário em que Deus vem com milhares de seus santos para julgar os ímpios e restaurar a criação. Esta visão ecoa o que encontramos em Apocalipse, onde o julgamento final e a restauração são temas centrais. Enoque também faz referência a um novo céu e nova terra, o que está em perfeita harmonia com a mensagem de esperança encontrada em Apocalipse 21. Essas conexões mostram que o tema da renovação e restauração não é apenas uma ideia do Novo Testamento, mas tem raízes profundas na tradição profética do Antigo Testamento. Uma revelação fascinante é a ideia de que Enoque, por sua vida de fé, talvez tenha sido um dos primeiros a receber uma visão do conceito de graça. Embora o conceito de graça seja mais claramente definido nas cartas de Paulo, Enoque exemplifica o que significa viver pela fé, um princípio que permeia toda a Escritura. Ao encerrar nossa jornada sobre Enoque, precisamos refletir sobre o que podemos aprender com sua vida. A busca pela intimidade com Deus, o desejo de viver em justiça e a coragem de profetizar mesmo em tempos de adversidade são legados que podemos aplicar em nossa vida cotidiana. Enoque nos lembra que a vida não é apenas uma série de acontecimentos. É uma jornada que devemos trilhar em comunhão com Deus. Ao olharmos para a vida de Enoque, somos desafiados a nos perguntar: como podemos aplicar essas lições em nossa vida diária? Será que estamos realmente buscando esse tipo de relacionamento íntimo com o Criador? Cada um de nós pode se esforçar para andar com Deus e permitir que Ele transforme nossas vidas e nossos destinos. Amados, nos comentários tem um link para você ajudar esse canal. Pode ser qualquer valor. Deus abençoe. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada através da vida de Enoque. Esperamos que você tenha encontrado não apenas informações, mas também inspiração para viver uma vida mais próxima de Deus. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Deixe um comentário abaixo sobre o que mais te impressionou sobre Enoque, ou qual aspecto da vida dele você gostaria de explorar mais.